Nas décadas de 1940 e 50, a cidade de Nova York despontava como centro mundial da arte contemporânea. Um pequeno grupo de artistas conseguiu fama durante essa época e ficou conhecido como a Escola de Arte de Nova York. Jason Pollock, Grace Hardigan, William de Kooning, Franz Klein, Lee Krasner, Mark Rothko e Robert De Niro. Veneza à noite. Ele era autêntico. Meu pai. Eu vejo o seu trabalho, vejo como ele era dedicado. Ele era, para mim, um grande artista. Mas você não pode impor isso às pessoas. Elas têm que tomar suas próprias decisões. Só de pensar no que ele fez, toda a obra dele, é meu dever garantir que ela seja preservada e que ele seja lembrado. Quero que ele receba o que merece. É minha responsabilidade. Ele sempre dizia que os artistas são reconhecidos muito depois de morrerem. Parte desse reconhecimento é sorte. Você não tem controle sobre essas coisas, e se isso for acontecer, tomara que seu momento chegue. Mas nem sabemos se vai acontecer. Robert De Niro pai, 1922-1993. Filmagem de família. Meu pai criou toda essa arte lindíssima. Só tenho as coisas dele. E algumas da minha mãe. Tínhamos um bom relacionamento. Ele era muito carinhoso, era muito paternal. Só não sabia fazer certas coisas na função de pai, mas era um pai muito afetuoso. Eu o respeitava muito e sabia que sua arte era especial. Ele começou aos 5 anos de idade, era muito novo, sentia que era diferente e era diferente. Não só como artista, mas por outros motivos. Ele não era convencional, era de uma cidade pequena. E provavelmente sentiu muita rejeição do pai dele. Meu avô era o modelo clássico e antiquado do ítalo-americano. Só acho que ele não entendia o meu pai. Eu queria ser um artista desde que estava no jardim da infância. Não havia ninguém com quem eu pudesse conversar sobre pintura. Eu era muito infeliz, ia pintar todos os dias, mas era muito infeliz. Não tinha amigos, então ouvi falar do Hoffman. Eu decidi tentar e fui até ele no verão. E foi bem diferente, porque eu era um entusiasta e conheci pessoas que pensavam como eu. O mundo novo se abriu. Antes da Segunda Guerra Mundial, o cenário artístico era todo na Europa. Os surrealistas estavam em Paris, a Bauhaus era na Alemanha. Com a Segunda Guerra Mundial, uma mudança interessante aconteceu aqui nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Havia artistas fugindo da Europa para vir para Nova York em busca de segurança e montando escolas. E os artistas americanos estavam pela primeira vez tendo uma experiência ativa com as maiores tendências de vanguarda na pintura, na arquitetura e no design. Hoffman veio da Alemanha e montou uma escola que durou muito tempo. Se você pegar a lista de alunos de Hoffman, verá que é consideravelmente longa e eminente, com muitos artistas de primeira classe ou apadrinhados, em alguns casos. Era 1942. E havia 4 ou 5 de nós naquela turma com Hans Hoffman. Não só o Bob, mas também a Virginia, esposa dele. Hoffman, quando olhava os trabalhos, dizia que seus 2 melhores alunos, e ele tinha muitos artistas famosos como alunos, que Bob e Virginia eram os melhores alunos que ele já teve. É um grande elogio. Bob e Virginia se conheceram na Hoffman. Virginia ficou muito impressionada com o trabalho de Bob. Então, eles se deram bem. Acho que ele era bonito, porque era um pouco mais alto.
Teve cabelos bem loiros durante muito tempo. E eles tinham se casado. E o Bob era um bebê. Ele era um bebê no chão. E ela era uma pintora muito boa, a Virginia Admiral. Animada, bonita, boa para o Bob e uma excelente pessoa. Virginia foi a primeira a fazer algo importante quando saímos. Fez uma exposição ótima em uma grande galeria de arte chamada Art of the Century. Os críticos famosos a elogiaram muito. É muito complexo o porquê dela não ter continuado a pintar. Acho que se sentiu culpada por não estar pintando. Ela admirava o Bob porque ele não deixava nada impedi-lo de fazer as coisas. Não acho que ela desistiu de verdade, só passou a fazer outra coisa. Talvez tenha sentido que não conseguia fazer aquilo ou que tivesse atingido seu limite como artista. Mas ela tentava e fazia coisas em seu estúdio. E seu argumento sempre foi que precisava ser prática para me sustentar. Quando o filho dela devia ter 1 ano, houve um grande desentendimento. Muito grande. Não conseguiram ficar juntos porque eram diferentes. Não sei como estava a sexualidade dele naquele momento. Meu pai escreveu muito sobre a vida dele em seus diários, o que me dá uma ideia do que ele estava passando. Se Deus não quer que eu seja homossexual, e me sinto muito culpado disso, Ele achará uma mulher que vou amar e que me amará, ou que ao menos me faça interessar por mulheres como parceiras sexuais. Claro que agora entendo que era difícil para ele. Ele tinha muitos conflitos clássicos sobre isso tudo. Minha mãe e eu falamos um pouco sobre isso, e ele era muito discreto sobre o que fazia, porque não ia me contar. Sou filho dele. Então fui o último a saber. E Bob disse, estou indo embora. E eu, é isso, não quero mais ficar aqui. E ele arranjou um lugar. Acho que foi nessa época que ele morou perto de mim. Filmagem de família. Eles se divorciaram quando eu tinha uns 12 anos, mas se separaram quando eu tinha 2 ou 3 anos. Meus pais sempre foram amigos. Ela sempre o ajudava e apoiava como pessoa e no trabalho. Eu não o via muito. Às vezes o via na rua por acaso, ou o via passar de bicicleta. Ele gostava de me levar ao cinema, então me lembro de ter visto A Bela e a Fera, do Cocteau, não me lembro. Charlie Chaplin, o King Kong original, eu acho. Íamos ao cinema da Rua 42. Ele gostava que eu fosse às exposições dele, mas eu não gostava quando era mais novo. Mas os meus filhos também são assim, então... Uma das primeiras grandes oportunidades do meu pai foi quando ele expôs na galeria Art of the Century, de Peggy Guggenheim. Tenho certeza que significou muito para ele. Peggy Guggenheim era pessoa influente, que tinha ido à Europa, feito amizade com a maioria dos grandes modernistas de Paris e que tinha voltado durante a guerra e aberto uma galeria chamada Art of the Century. Foi nesse contexto que ela apresentou pela primeira vez artistas americanos, os igualando aos artistas europeus famosos. Assim, ser escolhido por Peggy Guggenheim para uma exposição era muito importante e criava uma boa reputação. De Niro expôs no Salão de Outono na Galeria Art of the Century em 1945. A exposição foi principalmente composta por pinturas abstratas, mas as imagens influenciadas pelo cubismo analítico ainda eram, em parte, reconhecíveis. A veia figurativa de seu trabalho logo se impôs, influenciada por Ingres, Corot e Courbet. Ele entrou para o mundo da arte porque chamou a atenção desse mundo da arte. Com certeza, receberia críticas em todas as revistas especializadas. A opinião de Clement Greenberg era influente. Peggy Guggenheim descobriu outro importante jovem pintor abstrato em sua galeria Art of the Century, Robert De Niro, cuja primeira exposição exibe efeitos monumentais raros na arte abstrata. Thomas Hess era o editor da Art News. Hess desenvolveu uma série que se tornou muito popular e da qual Robert De Niro, pai, fez parte. Em termos de pessoas influentes, começando com Peggy Guggenheim, Tom Hess não tinha nada melhor na época. Logo em seguida, ao sair da Hoffman, ele começou a vender. Conseguiu ótimas recomendações. E ainda era novo. Ia ter 30 e poucos anos. E estava sempre... E já estava pintando como uma pessoa muito madura. Ele achou seu estilo muito cedo.
E não mudou muito em 30 ou 40 anos de pintura. Ele não passou pelas dificuldades de muitos de nós que tentavam de um jeito ou de outro para achar nosso estilo. Ele sabia desde cedo o que ele era. O estúdio era isso. Era um lugar vivo, movimentado e ativo. Eu me lembro, eu era pequena e ele me pintou. Lembro que fiquei aborrecida por ter que fazer aquilo naquele dia, porque todo mundo estava lá fora brincando. Mas lembro que ele me arrumou, colocando um chapéu em mim e foi pintando. Depois de mais velha, aprendi mais sobre o trabalho dele e fiquei orgulhosa dele ter me escolhido para ser sua modelo, porque não era como se qualquer um pudesse ter posado. Robert De Niro não tinha um estilo abstrato de pintar. Era um pintor de natureza morta, de paisagens e figurativismo. De Niro começou a pintar natureza morta quando muitas pessoas achavam que era uma opção tediosa. Mas ele conseguiu achar um jeito de pintar composições que eram tão simples e tão despretensiosas e levavam você a pensar como ele conseguiu fazer isso. Não eram iguais à arte de mais ninguém. Eu não consigo citar um artista que pintasse assim. E olha, eu já vi um bocado de pinturas. De Niro foi influenciado pelos mestres e tinha um forte interesse, especialmente na vanguarda francesa. Georges Rouault, Pierre Bonnard, André Derain, Henri Matisse. Se pegarmos Matisse como modelo, que pintou uma tela muito famosa chamada Lux, Calme et Volupté, Luxo, Calma e Volúpia, e basicamente há muito disso em De Niro, ele pinta o prazer dele. Filmagem de família. Here I go singing low. Bye, bye, blackbird. Faites un tout petit colis de vos soucis, ma chérie. Oiseau ne voit, au revoir. Bob era muito engraçado. Ele caminhava ao seu lado, dizia alguma coisa e era muito hilário, sabe? Para mim, ele era um sujeito ativo e deslumbrante, com um grande senso de humor. Ele amava a música. Ele ficava com fixação em uma determinada música e não cansava de ouvi-la. E dançava e cantava. Ele gostava de ir a festas. Bob amava dançar e dançava muito bem naquela época. Acho que a dança era Jitterbug ou Lindy Hop. Ele tinha asas nos pés. Me lembro que ele amava Paris. Ele sempre teve uma paixão por Paris. Ele aprendeu francês sozinho. Não teve professor. Aprendeu para poder escrever poesia. Nós assistíamos a filmes estrangeiros e, é claro, Greta Garbo. Ele era louco pela Greta Garbo. Me dê um whisky com ginger ale. E, por favor, não seja mesquinho. Um tema ao qual De Niro retornou repetidamente foi Greta Garbo, especialmente quando ela interpretou Anna Christie. Suas pinturas sobre ela são sempre da primeira cena no bar, quando ela diz sua primeira e famosa fala. Acho que a melancolia que Garbo retratava nos filmes, ela também sentia na vida real. Tinha algo sobre isso que realmente o fascinava. E pode ser que ele tenha visto aí uma relação com suas próprias dificuldades com a melancolia e a depressão. Bob estava indo a uma exposição dele na rua 57. Estava subindo no elevador e ela estava no mesmo elevador que ele. E ele tinha os quadros dela no andar de cima. E ele se acovardou. Ele não conseguiu falar com Garbo e contar sobre isso. E ela foi embora. Essa foi uma chance importante que ele perdeu. O elemento expressionista na pintura de Robert De Niro se desenvolveu gradualmente e um pouco mais tarde. Primeiro, ele expôs com um grupo dos expressionistas abstratos na Galeria Charles Zegan. Depois, ele se associou a um grupo de pintores figurativos e coloristas que incluía Nell Blaine, Leland Bell, Al Crash e Paul Racica. Os expressionistas abstratos, na verdade, não eram um movimento.
Era um grupo de artistas que foram rotulados assim por críticos de arte. E eram, em geral, pintores caracteristicamente gestuais, que aprenderam muito com Picasso, muito com Miró e muito com Kandinsky. Eles abriram o caminho no domínio da pintura europeia, na história do modernismo, e estabeleceram a primeira escola de pintura americana internacionalmente reconhecida. Mas a questão é que não poderiam ter sido mais diferentes uns dos outros. Eles pintavam de um jeito que parecia que estavam totalmente ligados ao que era novo e intenso. Ele entra no mundo da arte com essa geração mais velha, os velhos artistas da escola de Nova York, os expressionistas abstratos, Pollock, de Kooning, Rothko. Ele expõe com os grandes e se identifica com eles, mas isso não dura muito tempo e, de alguma forma, ele não cria laços com os artistas da escola de Nova York. E, apesar de ter muitos amigos entre eles, não se liga a nenhum de seus grupos. Ao final dos anos 40 e começo dos 50, aconteceu uma verdadeira mudança em Nova York no cenário artístico. Os expressionistas abstratos eram tidos como a nova geração e De Niro era parte disso, ainda que separado daquele grupo de artistas. Ele nunca foi um expressionista abstrato, sempre foi um pintor figurativo. Eles o deixaram para trás, o deixaram de fora, ele não se encaixava. Ele não era abstrato. De certa forma, ele não era abstrato. Por outro lado, era abstrato demais. Francês demais, todos disseram. Não é americano o suficiente, aquele papo furado. Trecho dos diários de Robert De Niro pai. Me sinto tenso e ressentido. Deveria estar expondo agora. Em nosso último encontro, ele disse que De Kooning ganhava 15 mil por ano com o trabalho dele. Posso estar com inveja. Deus me livre disso. Eu me lembro de estar caminhando com ele uma noite e de nos aproximarmos do Cedar Bar em University Place. E eu disse, vamos entrar, Bob. E ele disse, eu nunca vou cruzar a porta deste local. E esse era o bar dos artistas, entende? O Cedar Bar era o lugar onde tudo acontecia. Franz Klein frequentava, de Kooning, Jackson Pollock, e todo mundo estava lá. Mas a questão é que ele não queria nem entrar no bar. Ele se considerava superior. Isso te dá uma ideia do Bob. Ele se achava o máximo, e como eu o achava o máximo, éramos bons amigos. De Kooning e seus amigos tinham essa coisa competitiva. Então ele não falava muito sobre Bob. E já que Bob dava seu trabalho de ir às vernissagens deles, e eles não iam às dele, e assim por diante, então havia essa frieza. E Bob, que era mais novo que esses caras, tinha alcançado o estilo de pintura de Nova York antes deles pintarem com um estilo substancial. De certa forma, ele foi o primeiro a ter um certo tipo de pintura, apesar de ter sido marginalizado pelo mundo da arte. Eu não concordava com o que estava acontecendo com a pintura naquela época, quando eu expus na PEG, Guggenheim. Finalmente foi junto com Pollock e essas pessoas, e eu não concordava com o pensamento e a forma de pintar. E vi todos eles ficarem famosos e ricos, e eu podia ter seguido esse caminho se eu tivesse seguido com Greenberg e o restante, mas eu não queria e não faria isso. Nada daquilo faria sentido para mim. Estar no cenário artístico teria sido importante. Ele era um solitário. Era conhecido por ser depressivo ou ter períodos de depressão. Ele era muito sensível. Se por um mal-entendido ele achasse que alguém tinha dito algo contra ele, aquela pessoa deixava de ser um amigo. E acho que não havia um só amigo dele que não tivesse sido alvo disso. Acho que ele era obcecado com as coisas. E sobre as coisas que não eram do estilo dele. Ele falou sobre algum analista, consultou um psiquiatra que receitou uns remédios, antidepressivos talvez. Trecho dos diários de Robert De Niro pai. Sinto que mal tenho a coragem neste momento de lavar meus pincéis que estão de molho na terebintina há dias. Pode ser verdade que o amor encontre você ou que alguém não procure por ele, mas não acho que ele virá bater na minha porta. O remédio não ajuda, as preces também não. Deus, 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 estou além do ponto de poder caminhar nas ruas, procurando uma galeria ou um amor, qualquer um no que se diz respeito. Lembro que colaborei para conseguir colocá-lo numa galeria. Foi na Graham. Graham era um machão muito bom. Ele fez várias exposições lá, então ficou sabendo de um problema
que Graham tinha feito algo a algum artista e ele largou a galeria. De forma alguma. Na verdade, Graham era muito escrupuloso e amava o seu trabalho e era excelente. Mas não importava, ele odiava todo marchand com que teve que lidar um dia. Mas então o que acontece por volta de 1958, de verdade em 1962 e com certeza em 1960, é que eu sempre me referi a isso como um banho de sangue, a uma mudança radical no estilo. Em uma geração de jovens artistas, liderada por pintores abstratos como Frank Stella e os da arte pop como Andy Warhol, pintores hard edge como Ellsworth Kelly, o que eles fazem é suprimir a qualidade características de um pintor em seus quadros. E isso era realmente o que mais interessava a De Niro. A energia da tinta, a pincelada, o movimento da pintura, mais propriamente, sempre foi a ênfase dele e, de repente, isso sai completamente de moda. Filmagem de família. Em grande parte, Bob De Niro foi uma vítima de sua época. Eu comecei a pensar, eu não sei o que está acontecendo hoje, jamais poderia. Todo o cenário estava além da minha compreensão. E eu não sabia o que pensar, porque você nunca sabe como as coisas vão acabar. E passa por tantas dificuldades que começa a pensar que você já morreu, entende? E é uma situação muito difícil. Então, a situação não estava boa. E o dinheiro era um problema muito grande. Eram tempos difíceis, especialmente porque ele tinha tido tantas críticas do New York Times sobre sua primeira exposição, que eram magníficas, sabe? Às vezes, quando eu visitava o ateliê dele, ele estava com algumas delas no chão. Acho que era para se lembrar. Não há vendas suficientes para viver como um ser humano e para ajudar Bob e Virginia. Tudo depende de dinheiro e eu tenho pouco. Será que minhas pressas foram por nada e não existe Deus? Ele era muito detalhista sobre o que é a arte. E era contra o que estava acontecendo depois. O mais óbvio seria um quadro do Andy Warhol ou algo assim. Ele falava sem parar, conversando com minha mãe e divagando sobre isso ou aquilo. E ele não ia mudar seu estilo só por conta do que eu tenho certeza que ele considerava uma moda que provavelmente odiava. E conheço outros artistas que também odiavam e essa raiva os sustentava. Não há dúvida de que foi extremamente desconcertante quando os artistas da arte pop chegaram e mudaram o visual da arte, as regras do jogo. E isso é crucial. Fizeram da cultura popular comercial americana o assunto de sua pintura. E isso foi uma grande mudança. E diante disso, por que não ir a Paris e mergulhar de cabeça na arte com a qual você esteve tão fascinado completamente durante décadas e trabalhar em sua própria arte e ver como você pode crescer naquele ambiente e depois trazê-lo de volta? Ele foi para a França. Eu lembro que houve uma festa de despedida para ele no barco. Eu tinha 17 anos e ele foi embora. Acho que foi um tempo difícil para ele emocionalmente. Foi um tempo produtivo para ele. Ele pintou muitos quadros, mas a mudança no foco da arte contemporânea estava aqui. Não apenas nos Estados Unidos, mas em Nova York. Meu pai teve dificuldade na França. Ele não estava indo bem, então me escrevia cartas. Essa é uma delas. Querido Bob, odeio incomodá-lo de novo, mas fiquei doente com todos os problemas que tive recentemente. Estou tentando evitar a internação. Quando eu me sentir melhor, gostaria de voltar para casa. Você sabe o quanto eu amo e sempre vou amar. Você salvou a minha vida no verão passado e espero que possa salvar de novo. Você é um anjo e sempre foi. Com amor, papai. Eu estive lá quando tinha 22 anos e eu sabia que ele estava lá e precisava vê-lo para me certificar de que ele estava bem. Ele disse que tínhamos que sair e levar os quadros para mostrar às pessoas. Tínhamos alguns de seus quadros. Eu literalmente carregava os quadros dele ao lado do rio Sena, até as galerias de arte, e arrastava ele junto para mostrá-los aos marchands. Você não pode aparecer sem ser convidado, não é assim que se faz. E o que eu sabia?
Falei, vamos mostrar por aí. E fizemos isso por um tempo, durante 1 ou 2 semanas. Então, por fim, não houve resposta. Ele não estava feliz. Estava em dificuldades. Ele não recebia nenhum reconhecimento, por assim dizer, na França. Eu sabia que ele tinha que voltar e fiz ele voltar. Trecho dos diários de Robert De Niro pai. Bob sempre deu um jeito de me visitar na Europa no momento certo, para me ajudar a superar um choque como o de Paris, e me encorajava a sair de uma situação insuportável. Foi ele que praticamente me empurrou até o avião para voltar a Nova York. Obrigado, Deus, por Bob ter se dado tão bem. Assim que comecei a me dar cada vez melhor como ator, fiquei feliz que as coisas estavam indo bem comigo, pois isso poderia nos ajudar a todos. O óbvio a dizer é que meus pais com certeza não ficariam contentes se eu estivesse vendendo seguros. Eles jamais desaprovariam minha vontade de ser ator. Encontramos o Bob na rua. Está bronzeado artificialmente para o seu novo papel no cinema. Queria acariciar os cabelos dele e beijá-lo, mas acho que ele não ia gostar. Eu sabia que ele era orgulhoso e ficava ressentido de alguma forma por não receber o reconhecimento que achava que merecia. Mas sempre estava orgulhoso. E nunca dizia nada para mim. Uma vez ele ficou irritado e gritou ressentido. Eu devia ter tido mais reconhecimento. E eu disse, pois é. Mas ele também sempre dizia que os artistas só são reconhecidos depois de mortos. Sempre dizia isso. E eu disse, isso faz sentido até onde eu sei. Ser pintor é uma paixão, assim como ser homossexual. É preciso ter força para continuar trabalhando sem pensar em reconhecimento, antes ou depois de morto. Assim como é preciso ter força para aceitar uma vida solitária sem pensar em uma ligação sentimental. Falando de Robert De Niro, sobre sua necessidade de pintar, apesar da ausência de reconhecimento, não importa. Ele apenas tinha que pintar. Claro que você continua pintando. Afinal de contas, Michelangelo está lá, Piero della Francesca, Velázquez. Esses são os seus deuses. Você pinta pela glória maior da arte, não para ninguém aqui fora, na verdade. Você pinta para os maiorais lá em cima e você tenta competir com eles e, se possível, vencê-los. E quem sabe perdurar pelos séculos como eles fizeram. Robert De Niro pai continuou a pintar até quase seus 70 anos, mesmo após ser diagnosticado com câncer avançado de próstata. Ele estava mesmo doente, mas não estava lidando bem com isso, e o médico me ligava e dizia, faça ele vir aqui. E eu estava tão ocupado com tudo na minha própria vida que não pensava em ligar para dizer, pai, você tem que ir ao médico, tem que ir mesmo. Mas ele evitava ir, ficava evitando, e ele tinha medo de voltar lá e ter que lidar com a doença. Eu me arrependo disso até hoje, porque acho que se eu tivesse insistido de verdade, tudo que sei é que mais tarde ele ficou doente e de cama, e foi para a casa da minha mãe. Tínhamos enfermeiras e tudo mais. Ele morreu no dia que faria 71 anos. Morreu de câncer de próstata. Mas eu queria ter feito mais, porque ele poderia ter vivido. Poderia estar vivo até hoje. Mesmo hoje, acho que ele não recebeu o reconhecimento que merece. O legado de De Niro ainda está, de certa forma, disponível para todos. Os artistas especiais têm seus momentos, não tem nada a ver com ser bom ou não, tem a ver com a mudança de gostos e apetites da cultura. Mas todo mundo que tem um estilo próprio de fazer alguma coisa é como o ator que está no palco e a luz os ilumina e depois muda de foco. Mas se eles ainda estão atuando, quando a luz retorna, terão outro grande momento. Isso poderia ter acontecido a De Niro, provavelmente. Trecho dos diários de Robert De Niro pai. Eu serei reconhecido durante a minha vida. Tenho ilusões de grandeza por acreditar que uma hora dessas, um dia, alguém vai se interessar em ler o que eu escrevo aqui todo dia. Eu mantive esse estúdio para os meus filhos.
para que eles saibam o que o avô fez. Então, como eu disse, quando eu era criança, não era muito interessado em ir às exposições dele. Mas percebi o quanto isso é importante para que os filhos apreciem as coisas que os pais deles fizeram. Se quiserem compartilhar isso com você. Eu me arrependo de certas coisas com os meus pais. Que não concluí como deveria. Sinto que é minha obrigação tentar documentar o que ele fez para que se mantenha vivo. A única razão de eu fazer isso é por meu pai. Robert De Niro pai, 1922-1993. Desde sua morte há 20 anos, os quadros de Robert De Niro continuam sendo expostos pelos Estados Unidos inteiro e também pelo mundo.